A disputa pelo corpo de Moisés. Um cruzamento de dados entre tradições antigas e crenças contemporâneas. Introdução à passagem bíblica que menciona a disputa entre o arcanjo Miguel e Lúcifer pelo corpo de Moisés. É um dos episódios mais intrigantes e menos explorados das Escrituras. Este estudo busca compreender esse enigmático evento através de um cruzamento de dados entre textos bíblicos, interpretações teológicas, tradições antigas e possíveis paralelos com crenças e rituais contemporâneos. A questão central que nos guia é: por que Lúcifer lutou com o anjo do... O local exato do sepultamento permaneceu desconhecido. Há uma menção específica a Bet Peor, local associado à idolatria e ao culto a Baal Peor, a peculiaridade do sepultamento de Moisés, realizado pelo próprio Deus e mantido em segredo, sugere uma importância especial atribuída ao corpo do grande líder hebreu. Fontes extra-bíblicas e tradições antigas. Embora a Bíblia não forneça mais detalhes sobre a disputa, existem referências a este evento em textos apócrifos e tradições antigas. Um dos mais significativos é a Assunção de Moisés, um texto judaico do período intertestamentário, hoje perdido em sua forma completa, mas citado por autores cristãos primitivos, como Orígenes. Segundo as referências a este texto apócrifo, após a morte de Moisés, o arcanjo Miguel foi enviado por Deus para dar sepultura ao corpo do profeta. Neste momento, Satanás apareceu e contestou o direito de Miguel de sepultar o corpo, apresentando duas acusações principais contra Moisés: que Moisés havia matado um egípcio, tornando-se um assassino, que Moisés havia pecado em Meribá, desobedecendo a Deus. Além disso, algumas interpretações gnósticas presentes neste texto sugeriam que, sendo o corpo matéria física, ele pertenceria ao domínio de Satanás, que seria o príncipe deste mundo. Interpretações teológicas. Diversas interpretações teológicas foram propostas para explicar o interesse de Satanás pelo corpo de Moses 123-121, tentativa de idolatria. Uma das interpretações mais aceitas sugere que Satanás pretendia usar o corpo de Moisés para promover idolatria entre os israelitas, considerando a tendência do povo hebreu de cair em práticas idólatras. O corpo de um líder tão venerado como Moisés poderia facilmente se tornar objeto de culto. Deus, ao sepultar o corpo em local desconhecido, estaria prevenindo essa possibilidade. 2. Impedimento da ressurreição ou transfiguração. Outra interpretação relaciona este episódio com a posterior aparição de Moisés no Monte da Transfiguração, onde ele aparece junto com Elias conversando com Jesus. Alguns teólogos sugerem que Satanás, com conhecimento profético, tentava impedir que o corpo de Moisés fosse preservado para este futuro evento. 3. Acusação e condenação, baseando-se no papel de Satanás como acusador. Alguns interpretam que ele buscava usar os pecados de Moisés para contestar sua salvação ou status especial diante de Deus, tentando reivindicar seu corpo como troféu. 4. Necromancia e práticas ocultistas. Uma interpretação particularmente relevante para nosso estudo sugere que Satanás pretendia usar o corpo de Moisés para práticas necromânticas, possivelmente para profanar a memória do grande legislador. Obter conhecimentos especiais que Moisés possuía. Usar o corpo como veículo para manifestações demoníacas. Estabelecer um culto falso centrado em comunicação com o espírito de Moisés. Paralelos com rituais e crenças antigas, a disputa pelo corpo de Moisés pode ser melhor compreendida quando analisamos práticas funerárias e crenças sobre corpos de líderes religiosos em culturas antigas. Egito Antigo. No Egito, de onde Moisés havia saído com o povo hebreu, existia uma elaborada tradição de mumificação e culto aos mortos. Os corpos de faraós e líderes importantes eram preservados e venerados, acreditando-se que mantinham conexão com o mundo espiritual. Rituais necromânticos eram realizados para consultar os mortos. Canaã e cultos pagãos nas religiões cananeias, contra as quais os israelitas constantemente lutavam. Existiam práticas de culto aos ancestrais e rituais envolvendo restos mortais. Em Bet Peor, eram realizados rituais ao deus Baal, que incluíam práticas necromânticas. Mesopotâmia. Nas tradições mesopotâmicas, os corpos de reis e sacerdotes eram considerados poderosos,
mesmo após a morte. Acreditava-se que possuíam propriedades mágicas e podiam ser usados em rituais para invocar poderes sobrenaturais. Crenças e rituais contemporâneos para compreender melhor as possíveis motivações de Satanás. Podemos examinar como corpos de líderes religiosos são tratados em diversas tradições contemporâneas e práticas ocultistas modernas, necromancia moderna e necromancia, prática de comunicação com os mortos, continua presente em diversas. Em certas correntes ocultistas contemporâneas, existe a crença de que os corpos de indivíduos que possuíam grande conhecimento esotérico ou poder espiritual podem ser usados para acessar conhecimentos secretos, canalizar poderes sobrenaturais, criar talismãs ou objetos de poder, estabelecer ligações com entidades espirituais, cruzamento de dados e análise ao cruzarmos as informações bíblicas, tradições antigas e práticas contemporâneas. Podemos formular algumas hipóteses sobre as possíveis intenções de Satanás ao disputar o corpo de Moisés. 1. Veículo para manifestação demoníaca. Considerando as práticas necromânticas antigas e contemporâneas, é possível que Satanás pretendesse usar o corpo de Moisés como veículo para manifestações demoníacas. O corpo de alguém que havia estado tão próximo de Deus, que havia visto sua glória e recebido diretamente a lei, representaria um recipiente de imenso valor simbólico e espiritual. 2. Estabelecimento de um culto falso, assim como ocorre em diversas tradições religiosas, onde relíquias de líderes são veneradas. Satanás poderia pretender estabelecer um culto centrado no corpo de Moisés, desviando a adoração do povo de Deus para práticas idólatras. Isso seria particularmente eficaz, considerando a importância de Moisés para os israelitas. 3. Acesso a conhecimentos divinos. Moisés havia recebido diretamente de Deus os mandamentos e a lei, na tradição judaica. Ele é considerado o maior profeta que já existiu, aquele que falava com Deus face a face. Seu corpo poderia ser visto, em uma perspectiva ocultista, como repositório de conhecimentos divinos que Satanás desejaria acessar ou corromper. 4. Profanação simbólica. A simples posse do corpo de Moisés representaria uma vitória simbólica contra Deus, profanando a memória do grande líder e legislador. Seria uma forma de Satanás afirmar seu poder e contestar a autoridade divina. 5. Impedimento do plano divino. Como mencionado anteriormente, Moisés aparece posteriormente no Monte da Transfiguração. É possível que Satanás, com conhecimento profético parcial, tentasse impedir algum plano divino futuro relacionado a Moisés, sem necessariamente compreender completamente qual seria este plano. Conclusão: a disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, embora brevemente mencionada nas Escrituras, revela aspectos profundos da batalha espiritual e da importância dos líderes espirituais. Ao cruzarmos dados de fontes bíblicas, tradições antigas e práticas contemporâneas, podemos compreender melhor as possíveis motivações por trás deste enigmático episódio. O interesse de Satanás pelo corpo de Moisés provavelmente estava relacionado ao potencial de usar este corpo para desviar o povo de Deus através de idolatria. Este estudo nos convida a refletir sobre como honramos a memória dos líderes espirituais sem cair em práticas idólatras, e como permanecemos vigilantes contra tentativas do inimigo de corromper ou desvirtuar legados espirituais importantes. Referências: Bíblia Sagrada, Epístola de Judas, versículo 9, Deuteronômio 34, 5-6, relato da morte e sepultamento de Moisés, Orígenes. Referências ao livro apócrifo, a Assunção de Moisés, Mateus 17. 1-8, aparição de Moisés no Monte da Transfiguração, Êxodo 2 e 12, relato de Moisés matando o egípcio, Números 20, 10-1, 2- pecado de Moisés em Meribá. Estudos contemporâneos sobre necromancia e práticas ocultistas. Análises teológicas sobre o significado da disputa pelo corpo de Moisés.